8 curiosidades sobre os camaleões. Conhecido principalmente pela sua capacidade de mudar de cor, os camaleões fazem parte das espécies mais fascinantes entre os répteis. Eles são um tipo bem diferente de lagarto, devido aos olhos grandes e cauda enroladas, sendo que são encontrados tanto na selva quanto no deserto. Esses animais podem habitar a Ásia e parte da Europa e América do Norte, mas é no continente africano, mais precisamente na ilha de Madagascar, onde a maioria das espécies de camaleão é encontrada. São cerca de 80 espécies diferentes desses répteis já catalogadas, porém estima-se que existe mais de 160. Geralmente o camaleão pode comer de tudo, pois algumas espécies são conhecidas por terem uma dieta mais carnívoras, se alimentando de inseto, verme, pequenos répteis e caracóis, e outras são vegetarianas. Falando em alimentação, uma de suas marcas registradas é a forma como eles arremessam suas línguas de maneira veloz para capturar algum inseto. Hoje, muitas espécies de camaleão são consideradas ameaçadas de extinção e seu número tem declinado, provavelmente devido a alterações no seu habitat natural, como a poluição e o desmatamento. Espécie: quase metade das espécies de camaleão do mundo vive na ilha de Madagascar, na África, com 59 delas existentes apenas por lá, no sul da Saara, além de Portugal, Espanha, Sri Lanka e Índia. Também existem algumas espécies, assim como no Havaí e algumas partes da Flórida e Califórnia. Segunda curiosidade, mudança de cor. Embora não seja unanimidade, a maioria das espécies de camaleão é capaz de mudar a cor da sua pele. Geralmente eles alteram de marrom para verde, mas algum pode modificar o seu visual para muitas outras cores, criando um visual incrível de forma rápida, tanto que uma mudança pode ocorrer em cerca de 20 segundos. Eles conseguem produzir esse fenômeno porque nascem com células especiais que têm pigmentos. Essas células se encontram em camadas sobre a pele externa do camaleão e são chamadas de cromatóforos, que são atividades por uma mensagem do cérebro. Uma vez ativado, esses pigmentos se misturam como uma pintura. Além do cromatóforos, a melanina também ajuda os camaleão nesse processo, produzindo o escurecimento através da fibra que se espalha como teia de aranha pela camada da célula de pigmento. Cromatóforos, que são ativadas por uma mensagem do cérebro. Uma vez ativados, esses pigmentos se misturam como uma pintura. Além dos cromatóforos, a melanina também ajuda os camaleões nesse processo, produzindo escurecimento através de fibras que se espalham como teias de aranha pelas camadas de células de pigmento. E, se você ainda acha que os camaleões mudam de cor para se camuflar, saiba que alguns estudos mostraram que eles mudam de coloração de acordo com a luz, a temperatura ou mesmo o seu humor, podendo também ser uma forma de comunicação com seus semelhantes. 3. Olhar 360. Você sabia que os olhos dos camaleões têm um arco de 360 graus de visão e podem enxergar em duas direções ao mesmo tempo? Dessa forma, os camaleões têm os olhos mais distintivos de qualquer réptil. Suas pálpebras superiores e inferiores são unidas, formando um dispositivo circular com apenas uma abertura suficiente para a pupila fazer o seu serviço. Os olhos podem rodar separadamente e focar para observar dois objetos diferentes simultaneamente, o que permite que os olhos se movam independentemente um do outro, sendo uma excelente vantagem para ficar atento aos predadores. Esse sim pode, literalmente, ficar com um olho no peixe e outro no gato. 4. Tamanhos. Os camaleões variam muito em tamanho e estrutura do corpo, sendo que a sua dimensão pode variar de 15 a 30 milímetros, na menor espécie encontrada, a Brookesia micra, até cerca de 70 centímetros, como é o caso do camaleão de Malagasy. 5. Língua rápida no gatilho. Segundo uma pesquisa, a língua, chamada balística, do camaleão tem, aproximadamente, 1,5 a 2 vezes o tamanho de seu corpo, sendo capaz de se mover 26 vezes por segundo o comprimento do animal. Eles descreveram dessa forma porque a potência muscular dos animais varia de acordo com o seu tamanho e tipo, isto é, a velocidade relativa.
Com toda essa rapidez, o camaleão consegue alcançar e capturar rapidamente a sua presa. Isso também acontece devido ao formato da língua, que possui um tipo de bulbo muscular na ponta e que age como uma pequena ventosa capaz de sugar, fazendo com que a caça fique mais fácil. 6. Machos vaidosos. Geralmente, os machos dos camaleões são muito mais ornamentados do que as fêmeas. Ou seja, eles têm mais saliências faciais e projeções, como cristas, em suas cabeças. 7. Pouca audição. Apesar da sua visão apuradíssima, os camaleões não são capazes de ouvir muito bem. Assim como as serpentes, esses répteis não têm um ouvido exterior, abertura ou tímpano. No entanto, os camaleões não são totalmente surdos. Eles podem detectar frequências de som na faixa de 200-600 Hz. 8. Visão ultravioleta. Os camaleões são capazes de enxergar na luz visível e na ultravioleta. Quando expostos à luz ultravioleta, eles mostram um aumento de comportamento social e níveis de atividade, além de ficarem mais suscetíveis a se aquecer, reproduzir e se alimentar. Isso acontece porque essa luz tem um efeito positivo sobre a glândula pineal.